Olá e nossas boas-vindas a mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast que fala das aplicações práticas reais e futuras de comunidades. Hoje a gente tem um episódio super especial aqui. Eu sou o Caio Matos, para quem está começando no podcast hoje, sou um dos hosts aqui do Community Playbook e eu estou com a Jen, que é minha co-host hoje. Hello! E conta pra gente, Jen, quem tá com a gente aqui hoje? Bom, é um super prazer a gente voltar a gravar, estava com saudades e hoje, nossa, olha, essa conexão que rendeu esse episódio de hoje começou com uma entrevista que a gente descobriu um livro em comum e sucateou num monte de coisas, outras treinamentos desde que a gente está aqui. E qual A era o gente- livro? o livro era Community Sense of Belonging, do David Speaks, Legal. né? The Business of The Belonging. Business of Belonging, que começou tudo isso aqui. Hoje a gente está com um convidado super especial, Paulo Costa, que vai falar um pouquinho hoje sobre cultura community driven, já que a gente tem trocado muitas figurinhas sobre isso, né? Muitas. Paulo é CEO aqui do Cubo, que é um hub de inovação tecnológica que conecta startups, né, grandes corporações e investidores para a gente gerar negócios. O difícil é acompanhar essa geração de negócios, Perfeito, né, Paulo? Isso é. Mas o Paulo, além de tudo isso, é mineiro. Olha, eu tentei me conectar com ele falando de pão de queijo, não rolou. De esporte não rolou, mas no livro rolou. Mas é mineiro, né? Atleticano, empreendedor lá em 2011, acelerado pela Wire. Bons tempos, né, Paulo? Bons tempos. Bons tempos. Não sei, sabe? Empreendedor é difícil empreender, você sabe, né? Então, Mas tinha muita oportunidade, né? É. De no startup naquela época, os unicórnios todos voando, né? Mas fez a virada de chave aí para as corporates Next Century em 2015, onde você trabalhou com o Itaú no projeto, e depois fez a virada e passou para um fundo de investimento e veio para o Cube 22, né? exatamente. É pai do Caetano, uma figura, recém-operado de 45 cirurgias, voltou a correr recentemente, 7 meses de recuperação, joga futebol, pedala e corre ainda? Não. Pedalo, corro, mas não jogo futebol. Isso eu aposentei. Obrigada por ter aceito o convite. A Imagina. agenda desse homem é muito difícil, então eu estou Obrigado. muito feliz. E hoje o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre essa construção de redes, né? Tantos atores que o Cubo conecta aqui, então eles trabalham, né, na cultura community driven. E acho que para a gente começar, né? Então, queria ouvir um pouquinho sobre o propósito, né? Boa. Por trás do Cubo aí, já que tem essa visão de ser um hub, né? Num cenário aí de pessoas que estão olhando para a América Latina. Como consumidor de inovação. E você trabalha aí com corporates, startups, fundos e parceiros. E a América Latina vocês estão vendo não, né, como consumidor e não como berço. E qual que é o papel do Cubo que vocês estão trabalhando em posicionar nessa América Latina, esse hub global de referência e geração de negócios? Como que está sendo essa missão? Bom, eu acho que é legal puxar um pouco assim, o propósito do Cubo, ele nasce em 2015, né? O Cubo nasce em 2015 com o propósito de transformar a sociedade pelo empreendedorismo tecnológico. O banco, né, o Itaú, que é o fundador do Cubo lá, falou, cara, a gente tem um novo momento de tecnologia no mundo, 2014, as coisas sendo muito aceleradas, novos modelos de trabalho. O banco, pela força bruta do capital, poderia fazer um tanto de coisa, né? A gente poderia fazer uma aceleradora, poderia criar um fundo de venture capital, poderia criar uma incubadora, enfim, tinha um cardápio absurdo de possibilidades para quem tem recursos, como é uma empresa sólida como o banco. Mas ali surgiu, né, um modelo um pouco mais aberto, muito inspirado em modelos asiáticos, principalmente de um hub famoso chamado Tech Temple, que unia grandes players de um ecossistema. E você via um movimento da Redpoint também em busca de criar um hub para resolver o problema de densidade na cidade de São Paulo. As coisas eram muito fragmentadas. Você tinha o Aira, como você falou, você já tinha Endeavor há bastante tempo, você tinha USP, mas as coisas mais fragmentadas. Redpoint, com o interesse do Itaú em se posicionar e conhecer melhor esse ambiente novo que se revelava ali na frente deles, essa junção entre Redpoint e Itaú, eles lançam o Cubo Itaú com o objetivo de criar uma comunidade, um hub de inovação que concentrasse empreendedores, grandes empresas, sem amarras contratuais. Sabe o lance de vamos morar junto antes da gente casar? Vamos namorar. Vamos ficar junto, ver quem joga toalha na cama, quem espreme a pasta de dente errado, quem bebe, quem fuma. Vamos entender essa integração de mundos by design bem diferentes, né? Grandes empresas e startups, e a gente vai vendo quais oportunidades surgem, tanto para o banco, mas se não surgir para mim, pode surgir para a Accenture, pode surgir para a TIM, pode surgir para a Cisco, que eram os primeiros grandes patrocinadores ali junto com o Itaú no começo,
E se não for para mim, vai ser bom para o outro, e assim foi com esse propósito. O propósito não muda, 10 anos depois a gente continua com esse propósito de transformação. Tá? Muito bom. E agora, olhando para a América Latina. Temos um novo cubo, né? Não sei se todos sabem, é difícil achar informação sobre, tirando o lançamento e alguns eventos que vocês estão fazendo lá, como é que tá olhando para fora do Brasil neste momento? Por que veio, né, América Latina? Então, acho que se a gente está fazendo 10 anos de vida, pouco quando a gente compara sei lá, com 100 anos do Itaú ou com 380 anos, acho que 366 anos da Saint-Gobain, que é uma das mantenedoras do Cubo, inclusive ganhou como a empresa que fez mais negócios no Cubo. Selo dourado. Então, Selo Dourado, que foi a empresa que foi referência na geração de negócios. Olha só, estou falando de uma empresa de 366 anos, ela é inovadora, não tem jeito, né? Para viver esse tanto tempo. Eles fizeram os vidros do Palácio de Versalhes, tem uma história assim. Então, os 10 anos, quando a gente olha, se a gente compara é pouco, mas se a gente olha para o nosso negócio é muito. 10 anos é bastante. E antes de falar de América Latina, a gente tem que falar um pouco da jornada, né? Assim, então, a gente nasce no Cubinho, 2015, todo mundo morre de saudade, né, do Cubinho. Foi meu primeiro bench, construindo comunidade lá em Uberlândia. Mudou minha carreira, né? Se a gente pensar que ali foi onde que começou tudo. Nesse ciclo, assim, eu me encontrei. Mas, enfim, então tem o Cubinho de 2015 a 2018. O modelo deu certo, vamos ampliar, viemos para o prédio atual. Estamos aqui, 22 mil metros quadrados, world class. A gente recebe gente do mundo inteiro aqui, líderes globais de grandes empresas chegam aqui e falam, cara, é diferente. Eu já fui em coworking, já fui em hubs, já fui tal, mas o Cubo tem um hardware e um software que, quando combinado, nos diferencia no mercado sem pretensão nenhuma aqui, com toda a humildade, mas é o que a gente ouve, assim, em relação a quando a gente recebe gente, principalmente em outras partes do mundo. Quando vem a pandemia, a gente precisa se reinventar, a gente acelera um pouco a nossa transformação digital, assim, a gente provocou a transformação digital de várias grandes companhias pelo Brasil. Naquele momento era o Cubo que precisava se transformar. A gente começa a investir nisso, contratar gente de dados, produto, e a gente percebe logo quando eu chego ali em 2022 que a gente não era produtos diferentes, um produto físico e um produto digital, porque o prédio voltou, né? Então a gente investe em plataforma, mas o prédio volta e a gente percebe que a gente tem as duas coisas. Se a gente tem as duas coisas, a gente é integração, é um ecossistema que tem a integração entre físico e digital. E aí tem um tanto de nome bonito, né? Phygital, Omnicanal, tem um tanto de coisa legal para falar de buzzword, mas de fato é a integração de um hub e um mundo físico com o digital. Bom, então a gente, com esse aspecto na mão, a gente percebe que a gente também não deveria ser, nem poderia ser um hub só de Vila Olímpia, um hub só de São Paulo, ou um hub só de Brasil. Na verdade, nosso propósito é transformar a sociedade que a gente está inserido, só que quando a gente olha para outras partes do mundo, onde que a gente admira, né? Então a gente está numa posição de referência na nossa região, mas quando a gente vai para locais que a gente admira, como o Vale do Silício, Israel, Europa, Singapura e tal, você vai encontrar uma diversidade de pelo menos nacionalidade. Você vai em qualquer hub americano top, você vai achar uma startup fundada pelo indiano, que tem 2 americanos, um brasileiro, uma chilena e uma italiana compondo aquela startup. E é assim, é uma diversidade de nacionalidade muito grande, o que faz que você tenha uma diversidade de pensamento diferente para problemas conhecidos. Então, você tem uma origem, as pessoas vieram de criações, de background, de formações diferentes, o que faz com que elas tenham um componente diferente para resolver problemas. Logo, talvez essa seja uma das variáveis de inovação que os hubs que a gente admira têm. Se a gente olha o Cubo como uma das referências da nossa região, e há 2 anos atrás você andava por aqui, você ia encontrar o quê? Só brasileiro resolvendo problemas de brasileiro. Cara, se meu propósito é transformar a sociedade pelo empreendedorismo tecnológico, não dá para eu falar de reserva de mercado. Então, por mais que pareça ser uma tese de expansão, a gente está numa tese de atração. Eu vou para outros países da América Latina para eu ter uma América Latina consolidada, um Cubo único que tem operação em outros países, começando por Montevidéu, uma omnicanal, não tem diferença de base, a mesma base de startups, talvez um interesse local de exposição de marca e uso de espaço físico é diferente, mas é uma plataforma única, e essa plataforma única faz com que eu chame a atenção de outras partes do mundo para chegar na nossa região. Então, startups e fundos de investimentos que estiverem em outras partes do mundo
o Cubo pode ajudar nesse landing, nesse soft landing no Brasil. O que eu ganho com isso? Eu ganho aumento da barra de competição da nossa região. Então, eu tenho hoje, se a gente for no Cubo Agro aqui, que é nosso hub de agribusiness, você vai ver startups de Israel, startups da Argentina, uruguaias, brasileiras, chilenas disputando o mesmo cliente. Legal. Isso é sensacional, porque você aumenta a barra de competição. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente atrai. Legal. De novo, não é a tese de expansão, é a tese Uhum. de gerar valor para a sociedade que a gente está inserido, leia-se América Latina. E primeiro ponto é competitividade, segundo ponto, oportunidades. Então, você viu que a startup resolve o mesmo problema, só que eu falei de 5 diferentes. Uhum. Ou seja, tem mais oportunidades para as grandes companhias que estão com a gente. Tem mais oportunidades para os fundos de venture capital. Então, não é crescimento por crescer, é crescimento por gerar mais oportunidade de negócio. E o terceiro ponto é a gente atrai competição, mas a gente atrai dinheiro. Porque a gente tem uma comunidade de fundos de venture capital que a metade deles, dos 18 fundos hoje, metade deles são fundos internacionais. Ou seja, competição, oportunidade e dinheiro. Por isso que a gente está olhando o Cubo, e sim em outros países, porém, para concentrar a América Latina, ela ser mais robusta para o interesse. Ela deixa de ser, né, consumidor e passa a ser meio, né, berço de transformar gera mais oportunidades. Eu acho que tem um componente de indústria, sabe? De mercado mesmo, assim. E eu acho que não vai ser para todos os mercados. Talvez vai ter algumas indústrias que a gente também não vai ser interessante para quem está vindo de fora. Imagina, a gente queria mais um hub. Mas pode ser algumas indústrias que a gente... Não, mas eu falo nem como Cuba, eu falo como região. Legal. A vocação da região. Entendi. Então, por que eu falei do agro? Porque a gente tem uma vocação muito forte de ter essa indústria forte. E aí, as questões de logística, clima, saúde, modelo diferente de saúde, bom atendimento, pelo menos para, né, classes mais abastadas, a partir de classe C, B, ali, BA, a gente é muito bem atendido. Mercado financeiro, enfim, é uma tese de aumento de competitividade, logo nosso propósito vai estar sendo mais completo no longo prazo em termos de transformação, porque eu estou acelerando a competição. Achei bem legal você trazer todo esse contexto, né? Acho que essa questão de conectar esses diferentes pontos, né? E de atração de diferentes players, assim, para esse cenário da América Latina. E eu acho legal comentar também que eu tive lá na primeira encarnação do Cubo. Acho que todos nós, né, temos aquele carinho ali com aquela primeira edição. Acho que é super legal a gente mencionar algumas coisas, né, que vêm para dentro dessa conversa, né? Na época que eu estive lá no Cubinho, eu trabalhava com inovação aberta na Natura e tinha toda essa questão que estava super em voga na hora da inovação aberta. Vários hubs surgiram, vários coworkings, enfim. E a gente sabe que muitas vezes quando existe esse contexto, né, eu acho que todos esses players ou todos esses ecossistemas, muitas vezes eles são muito desconectados, né? Eles, sei lá, confundem a audiência com as comunidades ou constroem as comunidades sem tantos objetivos. Só que o Cubo, ele foi bastante pioneiro, assim, em ter comunidade como um dos drivers estratégicos desde o começo, né? Que adotou bem o community driven, de posicionar o hub como essa comunidade omnicanal, como você mencionou, de promover conexão entre esses diferentes players, não ser só aquele ponto que se conecta só ele com diferentes pontos, mas sim promover essa conexão entre todos, né? Então, de criar essa comunidade, né? Eu queria muito saber, né, como que veio essa estratégia, como que foi essa virada de chave para vocês de promoverem esse tipo de mudança nesse cenário que não costumava ser tanto assim, né? Perfeito. Cara, eu acho que assim, a gente teve... Eu sempre gosto de falar mais do filme do que da foto, né? Um clichê assim, mas é muito mais legal quando a gente vê a história e como que ela vai se conectando com o presente, que vai dar insumo para a gente desenhar as hipóteses estratégicas para o futuro. Quando o Cubo era founder-centric, a gente não era community-driven ou community-centric como a gente está falando agora. Então, tudo girava, de fato, em torno do fundador. Eu era uma corporação, né? Minha experiência anterior, eu era um ponto focal dentro do Cubo. Então, assim, eu lembro que eu tinha que me virar. Não tinha um serviço, alguém me atendendo, uma proposta de valor, alguém
E eu nem esperava isso. Eu Uhum. sabia que era um privilégio estar ali naquele comunidade de empreendedores e que ali era o foco dele. Então, esse processo de educação foi muito legal, porque como eu era um tradutor entre os dois ambientes, eu falava, cara, o famoso aqui não é o presidente da sua empresa, cara. O famoso é aquele fundador daquela startup ali, cara. Não adianta Uhum. você vir com carteirada aqui, porque ali, né, a gente tem que nivelar. Todo mundo tá na mesma altura da mesa e não. E eu vi vários founders também errando muito nessa questão de achar que do outro lado só tinha dinossauro e tal, Uhum. como o Lehman trouxe na época lá de eu já estou me sentindo um dinossauro. Tem brilhantismo dos dois lados, como que a gente coloca numa proposta de resolver problemas da sociedade. Eu acho que esse era o grande desafio. Então, mas girava em torno, assim, founder first, founder centric e por aí vai. Pô, eu herdei esse legado muito positivo e quando a gente começa a redefinir o futuro do Cubo, não redefinir, porque a gente não está redefinindo, a gente está seguindo, Sempre Uhum. a gente está evoluindo, né? seguindo, evoluindo, mas quando a gente começa a ter as conversas de planejamento estratégico, a gente percebe que os times, até as metas e como que a gente estava organizado, não era só por founder, eu estava ajudando a grande empresa a inovar melhor com o founder. Uhum. Eu estava ajudando o investidor a captar melhor dinheiro para ele investir no founder. Eu estava ajudando uma empresa de consultoria a trazer o conteúdo dela para ajudar uma grande corporação a se relacionar com o founder. Então, o que a gente percebeu? Que eu ser focado nos elos dessa cadeia, na colisão entre os atores, eu ia gerar valor para o empreendedor Uhum. do mesmo jeito, ou talvez até mais, porque se eu preparo melhor uma grande companhia para estar numa comunidade como a nossa, ela tem um tempo de casa maior, ela tem perenidade maior, logo ela vai gerar mais valor para o founder. Então, é bem efeito de rede, tem um tanto de coisa bonita, né? Aham. Cold Start Problem, business de plataforma, por onde você começa primeiro, a gente percebeu que essa orientada colisão, né, que eu acho que é conexões e colisão no aspecto positivo da palavra, Uhum. né, dos atores se colidirem em prol de gerar um negócio, eu acho que isso tava do jeito que a gente estava trabalhando, e quando a gente muda isso dentro do planejamento estratégico, a gente dá muito mais conforto para o time, Uhum. porque tava lá um drive estratégico, founder centric, puta, mas eu tô fazendo outra coisa. Então você desconectava. Quando a gente muda o discurso, entende o momento, sem ser que a estratégia está escrita em pedra, né? Não precisa, a gente entende e a gente faz revisão anual de planejamento estratégico. Na verdade, a gente conversa sobre o planejamento estratégico todo quarto, tem uma revisão no meio do ano, mas a robustez mesmo, até pela velocidade do nosso negócio, agenda do dia a dia, se não dá para ficar insight, workshop de planejamento estratégico, é mais pau na máquina, né? E a gente Uhum. vai dentro do que a gente escolheu. Mas no meio do ano a gente já revisou. A gente viu que era relevante a gente ter aquela conversa de revisão no meio do ano. Então essa é a grande mudança aqui quando vira a chave é o plano. E sabe, assim, existe o mapa e o terreno, sabe? Uhum. Se tem um buraco, você vai o mapa e vai cair no buraco? Não. Então, assim, a gente tinha um mapa, percebeu que o terreno tinha um desvio, a gente segue o terreno. Então, acho que Uhum. isso é importante. Eu tô muito vislumbrada em ter esse episódio, que eu, né, eu lembro direitinho, como eu disse, foi o meu primeiro bench, com Dani, primeira CM, depois o Picucci, né? Uhum. Então, são grandes referências para mim de trabalhar ecossistemas. E a gente acompanha essa mudança, né? Porque a gente via, eu também era empreendedora na época da startup ali, a gente era cobiçado e tudo mais. E esse ajuste, não vou nem falar uma mudança, né? Sai do founder-centric para o community-driven, eu acredito que muda, como você disse, não só o dia a dia, e dia a dia já vejo que mudou completamente, né? A gente tinha um community manager, hoje a gente tem um time basicamente de community, né? Cuidando das suas carteiras, mas também deve ter impactado os objetivos de negócio, né? Então, com esse pensamento hoje, né, em rede, em elos, em conectar, em colisões que vocês estão construindo, né? Quais são os principais objetivos hoje que o Cubo espera atingir com esse novo posicionamento? Novo não, né? Com esse ajuste dessa visão de rede, não, e uma pessoa mais no pilar. Então, olha só, não muda Não tanto, mudou? né? Muda mais a forma de trabalhar, mais organizada, mais direcionada, até pela escala que vai se tomando, pelo número de grandes companhias e startups que nós temos. Então, acho que é mais de design organizacional e organização de processos de trabalho do que uma mudança de objetivo superestruturada, assim, bem deliberada, sabe? Acho que os objetivos ainda são gerar conexões e gerar negócios. Então, nossa ambição é ser um hub de inovação tecnológica, referência
no mundo na geração de negócios. Então, eu poderia ter escolhido ser um hub de tamanho, eu poderia ter escolhido, né, escolhido estrategicamente, que eu falo, ser de maior profundidade tecnológica ou de maior acesso a capital. Não, a gente escolhe ser um hub referência na geração de negócios no mundo. Então, aí não mudou o que a gente é cobrado, que é a geração de negócios dentro da nossa comunidade. Essa é a nossa ambição. Então, sim, eu tenho lá a sustentabilidade financeira, eu acho que o David Speaks, né? Speaks ensina pra gente, né? Valor para a comunidade, valor para o negócio, e esses negócios têm perenidade justamente quando tem a interseção entre as coisas. Então, sim, a gente, pelo tamanho, a gente precisa ser mais organizado, tem uma gestão um pouco mais processual. Então, assim, não dá mais para a gente gerir a comunidade no abraço. Né? Então, assim, são 540 startups, são 75 grandes companhias, são 20 fundos, né, agora arredondando o número, fundos de venture capital com 4 bi de dólares sob gestão, mais 500 milhões das corporações. Então, assim, a expectativa é outra de 2016, 2017. É uma expectativa condicionada a todo esse legado e essa experiência que trouxeram até aqui, ela é condicionada aos 10 anos, então quem entra nessa expectativa não é mais early adopter. E quando o membro ele é early adopter, ele está mais sujeito Não, o mainstream ele já espera as coisas mais prontas, principalmente se a expectativa é de entrar numa coisa que tem 10 anos, como a gente. Então, o objetivo não muda, o negócio não muda, o que muda é a gente estar mais organizado do ponto de vista por causa da escala. Sim. Não porque antes era desorganizado, não, nada disso. É em relação à expectativa, você tem que entregar a mesma naquela época. Sim. Porém, você precisa ser mais organizado por causa da escala. Então, nossa ambição segue ser nosso resultado principal. Quanto mais negócios acontecerem aqui dentro, mais felizes a gente vai estar dentro desse processo. Bom, a gente veio falando aqui, né, a gente contou toda uma trajetória, né, e mudanças recentes, ou o caminho que vocês estão seguindo, né, então o Cubo agora completou, como a gente falou aqui, 10 anos recentemente, e por todo esse contexto que você citou, né, omnicanal na América Latina, com diferentes startups de todo lugar do mundo, você tem que lidar com diferentes culturas, línguas, profissões, você tem uma comunidade que tem diferentes produtos, diferentes áreas, diferentes segmentos, né, então com isso, você tem muitos perfis diferentes que habitam essa comunidade que a gente tem aqui, né? Queria saber qual que é a principal dificuldade, né? Ou seja, como que é, né, para vocês lidar com todos esses diferentes perfis dentro de um mesmo espaço e qual que é o principal desafio de lidar com tantas pessoas dentro de uma comunidade? Cara, isso é sensacional. Isso não é demais isso. Você imagina se eu te falasse, olha, você vai pegar, vou te colocar para trabalhar num lugar. Você vai ter gente que pensa assim, gente que pensa assado, gente que é dessa indústria, gente que está convergindo dentro do meu... Isso é muito legal. Muito legal mesmo, assim, você estar exposto a isso. Só que você precisa ter um frame um pouco que adere a esse tipo de processo, não é sobre a gente, não é sobre o Cubo, não é sobre o Paulo, não é sobre a Lê, não é sobre o nosso time. É sobre, de fato, essa diversidade e essa comunidade. E aqui talvez seja o grande desafio que a gente compartilha bastante literaturas, quando você pega desde o Community Way do Brad Feld, vai pro The Business of Belonging, agora no Social Health lá, que foi lançado no SXSW, você pega esse tanto de referência, dar e receber de Adam Grant, você vai perceber que o sucesso desse negócio, dos maiores pensadores, está muito mais como que a gente trabalha para o outro, em prol do outro, do que eu pegar só o que é importante para mim, como marca, como empresa. Então, acho que o grande desafio é você tem uma diversidade de pensamento e sonhos e expectativas sobre como que aquele negócio vai ser desenvolvido. A gente tem uma equação nossa, né, Ali, que é percepção de valor é igual a experiência sobre expectativa, que é uma fórmula básica de marketing, de várias outras coisas. Só que tem 2 componentes aqui no Cubo que é diferente. Assim, primeiro que a expectativa, que é o denominador aqui, ele é elevado a X. O que significa esse elevado a X? A expectativa, primeiro, que essa equação está sempre pressionada de baixo para cima. O denominador vai estar sempre crescendo. E ele é mais desafiante ainda, porque o X é o sonho do empreendedor.
É a necessidade dele de pagar as contas, é o desafio que ele está enfrentando, é a transformação na humanidade que ele quer fazer através daquela solução que ele está criando. Tem uma série de coisas que eu não consigo tangibilizar fácil, é muito difícil você estar... Então, assim, você tem founders aqui no Cubo que é marido e mulher e tem 2 filhos só na geração Cubão. Cara, eles estão all-in nesse negócio. Eles estão all-in nesse negócio. Então, a expectativa colocada quando escolhem o Cubo como uma das suas plataformas de crescimento é a expectativa que está relacionada à educação dos seus filhos. Então, assim, esse é o grande desafio, como que a gente consegue, dentro de vários X, que é esses sonhos, características e tal, você conseguir entregar a expectativa, conseguir entregar uma experiência adequada. Por isso que eu falo que essa equação pode ser 1. Então, a percepção de valor pode ser igual a experiência sobre expectativa elevada a X igual a 1, porque ele vai estar sempre pressionado e desafiado por esse negócio. Então, assim, esse é um primeiro ponto, a gente trabalhar pelo outro, trabalhar legitimamente o sucesso do outro é o sucesso da empresa e nós como os profissionais, sem hipocrisia nenhuma, eu luto pelo meu sucesso profissional e eu espero que meu time também lute pelo sucesso profissional deles. Só que o nosso sucesso profissional é a soma disso tudo que a gente tá vendo ali. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem um valor que a gente integrou os valores do Banco Itaú junto com os valores do Cubo. Era muito fácil, assim, o Depara era foco no cliente, foco na comunidade, trabalha por resultado, David Speaks, né? A gente precisa ter um resultado ok. A gente quer diversidade, ética é negociável, vamos de turma, trabalhar integrado, né? Time de startup, time de corporate, tinha tudo a ver. E tinha um componente chamado a gente não sabe tudo. E isso, por incrível que pareça, na história dos hubs de inovação, os times que gerem essas comunidades são um desafio muito grande. Porque a gente é muito bem informado. As pessoas que você conversa, entrevista, a gente está... Só nesse semestre, para onde que a gente foi? A gente foi para a NRF, a gente foi para a XSW, a gente está indo para o South Summit, a gente vai para o Web Summit, a gente vai para o Brasil de Silicon Valley, a gente foi no Slush em novembro, que ainda está refletindo nesse ano. Deve ter mais 1 ou 2 eventos aqui, grandes aqui. Falando assim, dos melhores eventos ocidentais de inovação, a gente está envolvido e a gente está bebendo dessa forma. Ou seja, eu posso me colocar num lugar que eu sei tudo. E esse é o maior risco que a gente tem quando a gente olha toda essa diversidade de indústrias, de senioridades, de origens diferentes, se a gente se posicionar de um jeito que eu sei tudo, porque eu sou o Cubo e tal, e eu vou te ajudar, e eu vou te ensinar, aqui é onde que a gente vem errando. Sim. Aqui é onde que a gente erra. Agora, quando a gente se coloca, eu tenho 10 anos de rodagem, é bem importante, o Cubo está nessa, a gente tem um acúmulo, mas a gente vem falando agora do cultural ed, não é mais cultural fit, sabe? A gente sempre falou de cultural fit, você tem que ter um fit cultural que case com... Não, cara, eu tenho que ter uns valores, um frame de valores importante, mas eu tenho que adicionar culturas e diversidades no negócio para a gente andar para frente. Então, esse a gente não sabe tudo, é um grande desafio. A gente tem uma experiência, a gente tem uma entrega, a gente consegue ajudar, mas todo dia, por isso que eu falo que é sensacional, todo dia a gente tem a oportunidade de aprender algo novo, ouvir uma forma nova com os próprios membros da comunidade. São 75 grandes corporações. Você imagina o que está acontecendo nas áreas de inovação dessas 75 operações. Então, eu tenho a oportunidade de ver um que está trabalhando em embaixadores de inovação de um jeito, o outro que está fazendo um frame de POC, um sistema de esteira de compras diferente. Então, só acúmulo de experiência da comunidade que você vai consolidando isso e compartilhando essa informação. Então, esse risco nosso eu sou um hub de inovação, liga lá, a imprensa liga, qual que é a tendência, cara, aqui é o lugar arriscado para a gente, de se posicionar como sabe tudo. Acho que, bom, como eu vivo o Cubo, assim, acompanho muitos times, né, a gente sabe que um desafio, e é comum não só a Cubo, mas todas as empresas que trabalham com comunidades, é as métricas, é acompanhar, é pegar esses dados, é entender esses dados. Hoje, acho que como objetivo é gerar negócios, né, como acompanha-se a geração de negócios onde tudo acontece organicamente, você fecha um negócio dentro do elevador. Sim. Né, então... É complexo já ter esse senso de pertencimento, e o Cubo faz isso muito bem com as pads, com os programas, com os hubs. A gente fez uma brincadeira de desenhar o ecossistema do Cubo com a visão do time, foi incrível, né?
Então, assim, ter essas métricas e captar esses dados e definir quais indicadores acompanhar, vocês conseguiram já evoluir e entender mais ou acompanhar mais esse impacto, ou ainda você acha que está no feeling, assim, a gente gera muitos negócios, a gente vê os investimentos, né, que a gente tem aqui na carteira nos fundos, ou vocês estão conseguindo ter uma curadoria mais assertiva nas conexões, uma relevância em termos de geração de dados? O novo Hub acabou de lançar o IA, né, com outros mantenedores. Então, esses desafios em termos de dados, métricas e objetivos, como que você está sentindo aí nesse início de ano? Evolui, tá evoluindo, mas ainda é dilema. Porque eu sigo ainda, né, conversando com o time muito para o que a gente controla e o que a gente não controla. Legal. Né? Então, assim, o que eu controlo no Cubo? A curadoria. Então, quem entra, a qualidade de quem entra, dentro dos critérios que a gente espera, que o mercado espera, onde que a gente escolheu se posicionar. E eu controlo a minha atitude de conexões, né, de fazer acontecer. Isso eu controlo. Se eu fiz uma conexão hoje, né, da startup X com a grande corporação Y, de onde veio a startup, como que ela veio a referência, como que eu estou trabalhando o meu funil de interesse, quem está mais interessado para o Cubo, e essa qualidade vem aumentando. A gente tem trabalhado muito depois que a gente criou a comunidade de fundos de Venture Capital, eles, tem valor ali, então eles querem que o portfólio deles estejam aqui. Se são fundos de qualidade, eles também começam a fazer. Então, nosso número de aplicações, ele se mantém alto, né? 30, 40 startups todos os meses, só que o nosso número de conversão aumentou. Então, por quê? Estão melhorando a qualidade da entrada do funil de maneira orgânica e não inorgânica. A gente não faz nada inorgânico de pagar, de mídia, essas coisas. Em geral, essa roda vem girando. Bom, então eu controlo isso aqui, é uma startup né, toda sexta-feira tem curadoria, beleza. A partir de agora eu vou trabalhar quase que como um business developer dela e da inovação da grande companhia para isso se conectar. E isso segue muito intenso, todo mundo sabe que essa é a principal origem dos negócios. Só que eu não controlo se a grande empresa vai fazer negócio, eu não controlo se o investidor vai fazer negócio, tampouco eu controlo se a startup tem interesse ou quer ou vai conseguir fazer aquele negócio. Então a gente não controla esse tipo de coisa. Então o business é muito mais de encher funil para ter volume, para você ter a transformação da sociedade que a gente quer na ponta. Então, encher funil, fazer muita colisão. Só que tem alguns casos, e eles ficam cada vez mais recorrentes, que é informal. São as pessoas vindo falar com a gente o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e tal. Então, esse é o grande dilema de quem trabalha para a comunidade, porque você não vê o resultado que você faz amanhã. Uhum. Então, se eu sou um vendedor, eu vendo hoje, dependendo eu vejo o resultado da minha venda. Enfim, vários trabalhos, você vê o resultado no outro dia, ou no mês, ou na semana, né? Enfim, a gente talvez vê o resultado do nosso trabalho em 5 anos. Olha que doideira. Como é que a gente mantém as pessoas engajadas? Às vezes eu tenho um grupo jovem, né? Eu sou jovem também, né? Então, assim, como que a gente mantém pessoas motivadas e conectadas com resultados que vão aparecer no outro daqui a alguns anos? Esse é o dilema de comunidade, por isso que é uma comunidade. Uhum. Por isso que é um hub de inovação focado em transformar a sociedade e não em gerar recursos financeiros, ou lucratividade ou valor para o acionista. Uhum. Tem casos, deixa eu contar um caso. Esse aconteceu na cerimônia do selo. Uma das startups premiadas, ela contou a história. Porque quando a gente tem, é o que eu ia falar, a gente hoje tem que preencher no selo assim, o que você conseguiu com que só o Cubo poderia te proporcionar, e ali você vai captando muita ideia. Mas eu acho que ela contou essa história, não foi em formulário. Não foi no formulário? Não, porque eu acho que nem tem formulário para você contar esse tipo de história, porque era uma startup de outro estado, e percebia que precisava se engajar com a comunidade de São Paulo, que o conteúdo estava aqui e tal, e veio para uma das coisas que a gente tem de academia, do Cubo Academy, né, que é o VC para Founders. Uhum. Rodrigo Bayer, historicamente, faz esse programa aqui, é um programa muito legal, muito profundo para founders, VC para founders, vindo do cara que entende bastante do assunto. E essa pessoa veio do outro estado, chegou cedo, veio de ônibus. Olha o detalhe da conversa, isso você não vai pegar num formulário. Uhum. Veio de ônibus, chegou muito cedo, que você chega no terminal de Tietê, vem pra cá, chegou 7 horas da manhã, não tinha começado ainda, manda o LinkedIn, um community leader muito famoso aqui no Cubo, que é
benchmark assim para muita gente, recebeu o comunicado e já desceu porque ele não conseguia entrar no prédio. E aí foi lá e conseguiu fazer com que entrasse no prédio, e aí os community leaders do nosso time começou a perguntar: o que é que faz? Eu faço isso, faço aquilo, e essa minha empresa assim, você precisa conhecer essa empresa que faz tal. Se envolveram, foram pro curso, o community leader conheceu essa pessoa bastante. Depois a gente foi para um Web Summit, e teve um evento, Side Events, o poder do Side Events também. Tem um Side Events que ia ter muito investidor e empreendedores, mas muito investidor, e esse community leader do time do Cubo convidou essa startup para estar lá. E essa pessoa foi, aí não estava cheio, já não conseguia entrar, e ele chamou ele conseguiu que ela entrasse. Aí chegou lá, conectou ele com uma startup que fazia a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. E ali eles começaram a falar de possibilidades e tal. E aí a outra startup falou assim: por que a gente não compra vocês? O que você acha da gente comprar vocês? E ela falou: gente, eu não estava preparado para ouvir aquilo, eu estava conversando de valuation. Aí eu sei que ela mudou de assunto. Ela foi comprada pela startup, fizeram o exit ali, foram compradas, foram adquiridas pelas startups. E eu falei: e o earnout? Não, eu continuo lá, amo a empresa e não sei o que, a empresa está voando. Como é que eu capturo isso? Isso foi o Cubo na sua essência. Assim, eu brinco, a Lê vai brigar comigo que eu sempre falo isso: é o suco de Cubo. É na essência do negócio. Você faz desde um programa de um venture capitalista muito robusto, que não precisava de ficar fazendo office hours, ele faz porque ele tem um senso de pertencimento muito forte. A pessoa veio de outra cidade para ver aquele conteúdo, ela se engaja, se envolve, é convidada para o negócio lá, eu vou te comprar, e compra, e são felizes e ganharam o prêmio de startups. Mas aí depois eu vejo a métrica mais engajada, alguma coisa assim. É animal. Esse é o papel do community, né? Até fazer essas conexões. E aí, como é que a gente olha só o número? Olha a emoção que eu tô contando esse caso aqui para vocês, a emoção que eu tava no dia que eu ouvi. Botar um número, gerou negócio. Beleza, a gente faz isso, a gente tá atrás disso. Mas a gente tá mais atrás dessas histórias, e elas ficam cada vez mais recorrentes com a nossa dedicação para que isso aconteça. O community leader não sabia dessa, ele só faz. Ele não controla que o cara, ele fala: eu vou te comprar. Ele só faz na melhor das intenções, e a maioria das vezes dá certo. Sim. Eu acho que é legal quando a gente tem esse tipo de conversa, né? Porque chega nesse ponto que é o que eu acho que é realmente a mágica do trabalho de comunidades, né? Esse tipo de coisa que a gente não sabe onde vai dar, a gente muitas vezes não consegue medir, é um trabalho super difícil, que, como você falou, né? Pô, vai dar resultado se der daqui 5 anos, ou talvez, né, é muito incerto, né, é meio difícil de prever, né, mas é a parte mais legal, a gente vê esse tipo de coisa que realmente aconteceu ali, que, tipo, se uma pessoa tivesse só olhando pro número, pro resultado, pra métrica, jamais teria gastado tempo com isso. E aí não chegaria nessa história, né? E eu acho que isso dá o gancho perfeito pra gente falar sobre a próxima pergunta que a gente tem aqui, né? Porque, assim, esse trabalho de comunidade, ele é realmente difícil, né? Tem essa questão da métrica que é difícil, tem essa geração de pertencimento, de gerar esse senso de comunidade, realmente, né? De definir essas estratégias. E, assim, até pegando por essas histórias que você está contando aqui pra gente, o Cubo tem histórias super legais, essas conexões do ecossistema, e o trabalho deve ser super complexo também, né? Então, o que a gente queria saber é como que é, mais ou menos, o dia a dia da operação dessas comunidades aqui no Cubo, né? Como é que funciona esse time de communities? É uma área, é um departamento? Onde que isso tá? É um time dedicado? É por hub? É tudo junto? Como que funciona exatamente a cozinha do Cubo aqui, vamos dizer? Boa pergunta. A gente sim tem um time... A gente importou alguns termos de mercado, a gente trouxe alguns termos tipo de Customer Success, justamente para que é o sucesso da nossa comunidade, e a gente tem isso organizado até por especialidades. Então, porque são dinâmicas de trabalho muito diferentes. Então, o Community Leader, que ele atende os pontos focais ou diretorias de grandes empresas, é uma dinâmica, uma velocidade e talvez uma profundidade maior. Quando você olha o Community Leader que lida com startups, é um pouco mais volumoso, é uma dinâmica diferente, e às vezes mais uma dinâmica de como eu uso e como me conecta e me ajuda. E aqui talvez vamos mais profundo. Quando você vai para investidor, a dinâmica é mais diferente ainda e talvez mais profunda ainda. Então, aqui é muito intensa, aqui é super intensa, aqui é ultra intensa, super intensa, e aqui é intensa. Então, assim, o perfil dessas pessoas tem que ser diferente também. Né? A profundidade, o perfil até
de arquétipo mesmo, assim. O CS tem que vender? Não sei, depende de onde que ele está, em qual momento que ele está, que tipo de contrato tem com aquelas organizações. Então, como que a gente aprende com business de plataforma, estratégia de plataforma, né, desde Mercado Livre, Amazon, etc., mas também a gente olha o CS de empresas de SaaS, como que são essas dinâmicas e extrapola isso para esses componentes um pouco mais de comunidade. Como que eu faço essa junção? Senão a gente não tem o resultado esperado. Deixa eu tentar me explicar melhor aqui. Assim, a gente é uma visão de gestão de comunidades um pouco mais organizada do ponto de vista de sucesso. Só que eu divido mais por especialidades e profundidade e perfil das pessoas. Então vai ter gente que você colocar para conversar ou entrar dentro das grandes corporações e ir lá falar e arrastar as correntes, como a gente fala dentro de uma corporação, não vai ter o perfil, às vezes, agora para falar com o founder, para mobilizar, para encorajá-lo, para ser a melhor pessoa. Então, a gente tem que pegar perfil, os arquétipos dos nossos times e entender maturidade de acordo com o grupo da entidade que ele vai atender. A gente vem trabalhando um arquétipo que a gente chama de prestativo encorajador. Sabe? Que não é um popstar de ecossistema. A gente precisa entender de ecossistema, a gente precisa entender de inovação, a gente precisa falar bem, a gente precisa, né, dar entrevistas bem, a gente precisa fazer uma série de coisas. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser prestativo e encorajador. Essa é a primeira linha que a gente precisa das pessoas que estão em comunidade. Lembra que eu falei que a gente precisa trabalhar para o outro? Então isso tem que estar no arquétipo, isso tem que estar no perfil da pessoa. Não adianta ser só uma pessoa que self-made, que fala ecossistemas, que olha o futuro, que pensa bem. Essa pessoa tem muito valor. Mas talvez para gerar a roda do dia a dia, da rotina de uma comunidade, tem que ter mais esse outro perfil do atendimento. Sabe? É quase que um perfil mais de atendimento. Quando a gente tem esse frame mais prestativo e encorajador, desenvolver a representatividade de mercado e falar bem e olhar conteúdo é mais fácil. Ensinar, né? É mais fácil porque o Cubo vai te dar uma catapultada para lá, ele é estilingada. Agora, se você só tem o frame mais de self-made, mais assim, aí ele vai te catapultar mais ainda. Então, como que a gente equilibra? Essa é a dinâmica do dia a dia, como que a gente transfere isso para uma dinâmica de atendimento. E ela é, sim, muito intensa. Eu falo que tem duas coisas diferentes, intensidade e volume. Volume, a gente é uma empresa, a gente não pode trabalhar, e não deve trabalhar pela segurança das pessoas mais do que a hora combinada. Agora, intensidade, a gente é intenso. Se não quer intensidade, não é essa indústria. Essa indústria de hubs de inovação, de fazer o que a gente faz, ela é muito intensa. Então, você vai sair de uma dinâmica interna, vai entrar numa externa, vai dar uma entrevista, vai para o palco, abrir um evento, vai sair correndo, vai resolver um desafio, uma startup que está com um problema para resolver alguma coisa, e vai ter uma grande empresa que está trazendo o rei da Inglaterra. Você tem umas histórias que é assim, você sai desde que tem um ministro no prédio, aí correr que do outro lado que a pulseirinha não está funcionando. É essa intensidade de hubs como o nosso se propõe a ser. É um hub intenso, muito pulsante, logo você precisa de pessoas que estão confortáveis com esse negócio. A gente chega na sexta-feira, eu brinco, igual, sabe quando você chega da viagem, assim, de carro, você tem 8 horas de viagem, pegou Fernão Dias, foi para Belo Horizonte, você chega para o seu carro, na garagem, desliga o carro, a gente chega assim, de tanta coisa, e aí? Isso é o copo vazio, copo cheio, eu olho o copo meio cheio por causa do tanto de coisa que a gente viu durante aquele período. Então você tem que ter, o desafio é ter os perfis adequados para essa intensidade. É um time enorme de community leads que atuam em diferentes hubs, né, de negócio, ao mesmo tempo que ele está lidando com um hub corporate, ele lida com startup e fundo, então, assim, como você disse, é intenso, é muito intenso. Até desejos e velocidades diferentes, às vezes você precisa resolver no outro dia, o outro você pode resolver daqui a um mês, porque é a dinâmica mesmo, então como que você prioriza? Você estava falando de uma coisa que eu acho que é importante reforçar, assim, tem essa diversidade, essa intensidade, tanto de coisa para fazer, mas é uma máquina de distração também. Sim. Uma máquina de distração, porque tudo é legal, né? Quando a gente fala de comunidade, você viu? Eu mesmo, todo inserido no negócio, eu olho Community Playbook e já fico
apaixonado com o nome. Eu nem sei o que é na profundidade. Sabe aquele título, igual a palestra do SXSW, toda você quer entrar, de tão bonito que é o título. O Cubo tem um pouco desse viés, assim. As comunidades empreendedoristas têm. Tudo é legal, tudo alguém tem sempre uma proposta interessante para te fazer para se conectar com essa comunidade que é robusta. Aqui um outro grande desafio é o guarda-reio, é a autonomia, confiança dos community leaders, mas você tem uma direção que você está indo. Você tem a estratégia bem definida, porque senão é muita distração. Você vai continuar trabalhando muito, você vai continuar sendo intenso, mas talvez você não vai, porque não vai faltar, trabalho não vai faltar, por causa dessa máquina de distração. Agora está indo para onde que a hipótese que a gente tem, porque certo e errado é muito difícil na nossa indústria. É fronteira, né? Sim. Então, fronteira. Você não tem um benchmark de uma empresa de automóveis que vai lá e fez assim, deu. Não, você não tem muito benchmark, né? Legal. Bom, acho que para a gente ir caminhando para o final, tristemente, mas não sei se você pode falar um pouquinho para a gente quais são os principais próximos, né? Que devem ter muitos próximos passos para desenvolver essa comunidade, né? Penso, como a gente sempre fala aqui, né? Que sempre o objetivo é fazer com que a comunidade trabalhe em prol da comunidade, que esses times identifiquem as pessoas mais engajadas para que a comunidade devolva o give back, né? Para essa comunidade. Então, o que vocês o Cubo está planejando aí para manter esse crescimento, né, esse engajamento da comunidade no longo prazo, talvez usando os membros internos, trabalhando os programas de embaixadores, para que essa galera devolva, né, e isso acabe crescendo constantemente de forma sustentável e gerando negócios, né? Então, assim, nossa, é um belo desafio. Eu acho que a gente fez algumas coisas mais táticas e operacionais agora, de member get member, de estimular isso para ter mais benefícios. A gente anunciou isso, inclusive, no último anúncio do Selo Cubo. Então, estimular, que isso já acontece naturalmente. Então, se a gente coloca incentivo nisso, pode ser que a gente acelere mais. Mas eu confesso que a gente vem ficando mais preocupado com a comunidade do ponto de vista de bem-estar mesmo, para gerar mais esse engajamento. Eu não sou especialista no tema, mas se a gente pega a sociedade depois do pós-pandemia, está muito mais difícil a gente se socializar e sair de casa. Né? Então, a gente sai de casa, a gente tem que sair de casa, ou porque vai ter alguma oportunidade. Antes, não. Vou usar o Cubo como exemplo. 2019, só vem pro Cubo. Só vem. E as pessoas tinham que vir, era 5 dias por semana e tal. Quando a gente passa da pandemia, a gente vai para um cenário de eu preciso me conectar, eu quero me conectar, mas, cara, eu só vou na boa. Vou deixar aqui, pegar esse trânsito da cidade que a gente vive e ir para lá para estar lá. Então, a gente tem um risco com a serendipidade aqui importante. Porque muitas vezes ela acontece pela ocasionalidade. Só que eu só vou se eu tenho um podcast para gravar. Eu só vou se eu tenho um pitch reverso da corporate que está lá. Né? Então, você tem esse grande desafio. Então, isso significa o nosso esforço como gestores do Cubo, nosso esforço desses momentos, ele cresceu 3 vezes. Vou chutar um número aqui, pós-pandemia. Né? Então, as pessoas querem estar mais... quer dizer, querem se conectar, mas não querem ir para trabalhar. Não querem trabalho, elas fazem de casa, ou se é alguma oportunidade de negócio. Então, a gente começou a perceber que a gente precisava, porque de crescimento a gente fala toda hora, a gente está falando crescimento, cliente, a nossa ambição é ser um hub referência na geração de negócios, e a gente está indo para lá, isso é muito legal. Só que, desde o SXSW do ano passado, a gente percebeu que tinha um frame meio de um track, né? Não um frame, mas um track de conteúdo falando sobre felicidade no trabalho, sobre bem-estar, sobre uma série de componentes ali que a gente estava começando a perceber que a gente precisava tocar nesse assunto aqui dentro do Cubo. O empreendedor não é romance, é difícil, você sabe disso. Família, dinheiro, casamentos acabam, casamentos começam... vem de casa, coloca no dinheiro, dá certo, não dá certo, briga com o sócio. A vida do empreendedor, ela não é romântica como muitas vezes se vende. Ela é muito desafiante. Eu falo isso com propriedade, que eu fui um empreendedor durante muitos anos, por isso que eu falo que eu não sei se eu tenho saudade da época de empreendedor. Muito de vida, né? Sim, quando você pode, brilha, é legal ficar... Porque tem o que eu chamo de o dilema dos rótulos, né?
Lembro quando eu fui pro mundo corporativo, você é empreendedor? Eu falei, quem falou que eu sou um bom empreendedor? Agora eu sou executivo, quem falou que eu sou... Não, Então a gente fica nesse dilema de rótulos e, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com como que nos rotulam, né? Sim. Em relação a isso. Então a gente vinha acompanhando esses assuntos, a gente foi... Né? Então se a gente... Vou pegar o SX como plataforma aqui, né? Pós-pandemia, principalmente. Isso que eu gosto de olhar o filme, não a foto. Se você olha o SX desse ano, você vai ver um componente solidão. Solidão, bad trip. Não, calma. Vê o filme. 2021 foi digital. 2020 não teve SXSW. 2021 foi online. 2022 teve. E 2022 era metaverso. Metaverso. Tudo vai ser metaverso. As comunidades vão ser em outra dimensão e tal. Facebook mudou de nome, vai para meta. E aí tem um negócio chamado ChatGPT, que ele é de novembro de 22. E exatos 4 meses depois, que é o SX de 2024, parece que veio o Men in Black e apagou o metaverso da nossa cabeça. E era só AI, mas com um componente muito forte de não sei. Inclusive a White Rabbit, as meninas fizeram um trabalho muito legal de colocar todos os pensadores que falaram no palco de 2023 falando de AI e no final, não sei, I don't know. Era uma enxurrada de I don't know, porque era o momento de 2023 sobre AI. Quando a gente vai para 24, AI everywhere, a IBM fez isso, a Intel fez isso, a Oracle fez isso, cada um trazendo os seus casos de publicações, e aí é para dominar, todo mundo no resultado aqui, olha o que eu estou fazendo bem. E você chega em 25, opa! Nunca estivemos tão conectados, nunca estivemos tão, né, com tanta aceleração, com tanta produtividade no centro das coisas, mas nunca estivemos tão sozinhos. E aí, se você ver a jornada toda, você vai ver que a cerimônia de abertura foi Social Health, que é o livro da Kesley Killen, se não me engano o nome da autora. A abertura de cerimônia a cerimônia de abertura da SX de 2025 foi sobre conexão social, sobre a importância das conexões para saúde mental e saúde física. O que a gente faz da vida como comunidade? Conexões sociais. Então, se a gente pega essas jornadas, a gente percebe que tem o engajamento só pelo crescimento, a gente vai continuar fazendo. Mas tem um outro engajamento que ele pode voltar a ser um pouco mais natural. E aí a gente capturou como em 2024 não era o track principal, era AI, olha o que eu fiz, a gente percebeu que tinha um outro track secundário, talvez até terceiro nível ali, falando de felicidade de trabalho. E em um ano, ele vira o assunto central de um festival que fala de cultura e comportamento do futuro e tal. Isso é muito legal de ver. E aí, voltando um pouco, em 2024, quando a gente viu isso, a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente sai da CSW de 24, senta e fala, a gente vamos botar alguma coisa de pé para trazer mais bem-estar para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que a gente está inserido no empreendedorismo, e exatamente um ano depois, na semana passada, a gente lançou o Cubo Wellbeing, que agora tem... eu tô até meio duro, que hoje eu fiz o Todo CrossFit dia aqui. De manhã. Agora tem academia lá em cima, com aulas todas as terças e quinta, com instrução, com o professor, nos ajudando a melhorar a saúde física. A gente agora tem um podcast, né, falando disso, o STEMA podcast, que é focado em esporte. Tem mais de 200 episódios, tem uns 6 que a gente vai falar sobre executivos, empreendedores e a saúde física. A gente tem vários eventos com a ativação da Moriá, que é a dona do Duckberry, Desinchar e várias marcas de produtos saudáveis. E a gente vai ter uma pesquisa aí que a gente vai acompanhar vários empreendedores num certo período de tempo escolhidos ali, algumas dezenas deles, para acompanhar e ver o resultado disso no Conecta em setembro, ver como que eles estão lidando com isso. Então, esse é o tipo de trabalho que não só nos ajuda a mexer com o engajamento, então não é nada novo eu criar uma academia aqui, todo mundo já falou disso, mas a forma como a gente está pensando em mobilizar gera mais engajamento, que gera mais negócios, então o pitch é o network não é só no happy hour, né? O network ele pode ser a gente cuidando da saúde mental em algum momento, ele pode ser numa academia, ele pode ser correndo, a gente tem as tech runs, né? Agora no Soft Summit vai ter uma tech run para 2.000 pessoas. Começou com esse pitch de vamos fazer alguma coisa em prol da comunidade, onde que a gente, de novidade, de engajamento, é isso.
A gente vem olhando Deep Tech de maneira bem estruturada também para olhar o futuro de soluções que nascem dentro da academia, podem fazer diferença nas grandes empresas e nos investidores. Acho que AI e ESG segue sendo um cross ali que a gente aposta bastante, e tracionar esse olhar de omnicanal na América Latina também não tem muita novidade para vocês que já nos conhecem muito bem. A novidade é continuar acompanhando o Sendência, ouvindo os membros e agir em prol deles, para mantê-los engajados. Eu acho que assim, a gente tem que ser ativo e otimista. Eu acho que essa mentalidade de viver em comunidade como a gente não pode ser só reativo e não ser pessimista, a gente tem que ser ativo e otimista em relação a que as conexões, os negócios vão mudar. Se você pegar o Social Health, que é o novo tema que foi a abertura lá no SX, você vai ver que tem muito a ver com o vetor que a gente trabalha, que é das conexões, de sermos intencionais em relação à conexão. Então isso pode fazer bem para os negócios, mas também pode fazer bem para a saúde do ser humano, que nunca estivemos tão conectados e tão sozinhos. Isso gera solidão gera depressão gera baixa performance gera problema cardíaco, estresse, baixo sono e assim por diante. Então é uma cadeia de não valor, vamos falar assim, que as próprias conexões que a gente estimula desde 2015 pode voltar a fazer diferença, agora que está sendo declarado, mas a gente já percebeu isso nos 2 últimos anos, que as conexões fazem de fato a diferença. Eu acho esse ponto super incrível, assim, né? Porque até tendo a ver com toda essa tendência, né? Até coisas que a gente leu recentemente, eu até vi até algumas agências de tendências falando, né? Até tava brincando com a Jen esses dias, né? Que o pessoal, obviamente, tá chamando por outros nomes, mas o pessoal parece que redescobriu a comunidade, né? Sim. E aí tem gente falando de grupos intencionais ou de outras coisas. Acho que a gente passou por um momento em que a gente chamou qualquer coisa de comunidade, né? Tipo, beleza, seus amigos, seus seguidores no Instagram é comunidade. Cara, não é isso, né? E eu acho que esse tipo de atividade, né? De você ter essas atividades como CrossFit ou qualquer coisa relacionada à saúde, acho que tem todo esse potencial realmente para a própria saúde das pessoas, mas assim, se a gente estava falando aqui de os negócios que surgem no elevador, imagina quantos negócios não podem surgir de empresas que talvez não tivessem nada a ver no começo, mas que os caras se encontraram ali, que as pessoas se encontraram ali num treino e se conheceram um pouco mais e viram esse lugar de promover essa conexão, né? Eu acho que é super importante, realmente. E aqui vai ser uma zona de aprendizado muito importante pra gente. É o que eu falei, a gente não sabe tudo. Vamos testar daqui até setembro como que trabalhar esse assunto pode desenvolver a nossa ambição de ser referência na geração de negócios. Esse é o frame no fundo. Incrível, muito bom. Muito bom. Bom, caminhar para a última pergunta, mas agradecer primeiro, mais uma vez, você ter vindo, Paulo, mas a gente sempre pergunta fala de desafio, fala da empresa, mas sobre Paulo, né? Conta pra gente aí um erro que você cometeu, olhando talvez para o seu negócio, como quando você foi para a Accenture, quando você passou por um fundo ou na vida, se você pudesse voltar no tempo, tirando, né? Não ter hérnia, não ter uma lesão no joelho. O que você acha? Jogar bola foi um erro. O que você poderia ter feito, sei lá, diferente ou deixou de observar no passado? A gente sempre pede uma lição mais pessoal, assim, se consegue lembrar. Tem aquela entrevista de emprego, né? Qual que é o seu defeito? Você é muito perfeccionista, já viu? Não perco foco, trabalho demais. Não trabalho demais, não, mas não é isso, não. A minha jornada como empreendedor, nosso produto era muito legal. Era uma plataforma de ingresso, estava começando em Belo Horizonte, o produto era muito bom, eu tive um privilégio, sorte de ter 4 sócios muito top, assim, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e pensava em negócios. Mas a pessoa responsável por negócios era eu, marketing e tal. Então, eu era o mais velho e eles eram mais novos que eu, muito pulsantes ali em 2008, 2009, tecnologia e tal. E a gente se juntou no primeiro coworking de Belo Horizonte. Eu tinha uma empresa de consultoria, não estava aguentando. Trabalhava em casa, não porque era romântico, mas é porque eu não tinha grana mesmo. Exato. E aí eu fui numa palestra do primeiro coworking de Belo Horizonte, que era um jabá no Sebrae. Foi lá um palestrante falar de o futuro do trabalho e ele estava vendendo o primeiro coworking de Belo Horizonte. Eu fui ali, uma das primeiras cadeiras, se não foi a primeira, enfim, eu sei que lá eu conheci esses caras. E, de fato, a gente criou uma empresa dentro de um coworking, isso existe, eu vivi esse negócio e tal. E a empresa, o produto ia muito bem, a gente foi investido pela Wayra.
E aí a gente, 3 mineiros, mineiro bota um blazer e pega um avião para Congonhas, né? Todo mundo acha que a gente tá realizando, pronto, né? Então, meus amigos achavam que era o novo Steve Jobs, empreendedor, camisa de malha com blazer, sabe? De mendigo a executivo em 1 minuto ali. Cara, e o produto era realmente muito bom, a gente tinha um capital relevante ali, na época, né? Eram 300, 400 mil reais para começar o negócio e tal. E ali o meu maior erro foi não ouvir o cliente mesmo, assim, eu errei o cliente, a culpa foi minha. Então a gente tentava vender ingresso sem ter evento, né? Então eu estava falando com o consumidor final sem ter o produtor do evento. Então tem features até hoje dentro da plataforma que talvez a gente usar hoje, não porque a gente é visionário, porque a gente não estava ouvindo o cliente, tá? Então esse foi um erro muito, muito importante, assim, na minha vida como empreendedor, mas que me deu um aprendizado muito legal para eu viver no ambiente que eu vivo, de falar, cara, bota o carro na rua rápido, testa, ouve seu cliente, porque deixa eu te falar como que eu errei, enfim, e eu tenho certeza que o nosso produto é melhor do que a concorrência. Produtos de arquitetura tecnológica e tal. Só que é uma feature muito pequena, feia e tal, ruim de serviço, mas que ela resolveu o primeiro problema de quem tem o conteúdo. Quem tem o conteúdo é quem tem evento. Você só vende quem tem, né? Qual o último show que você foi? O último show que eu fui foi do Lacuna Coil aqui no Carioca Club. E aonde você comprou o ingresso? Comprei no Clube do Ingresso. Olha, boa lembrança. E você? Nossa, eu tô tentando lembrar. Faz tempo que eu não vou num show. Mas qual o show? Pode estar, acho que Foo Fighters, assim. Aí onde você comprou o ingresso? Ticketmaster? Não sei. Não sei. Provavelmente. Não sei se é Ticketmaster. Mas você foi no show do Foo Fighters, você foi no show da banda. Se era no Uhu, se era no Simple, se era no Eventbrite, não importa, você vai. Você não vai. Eu só vou nesse evento que tá naquela plataforma. Então você tem que cuidar com. Esse foi o meu maior, assim, um erro que eu lembro bastante, assim, de empreendedor. A gente comete erro todo dia aqui. Tá, eu acho que esse é um grande desafio. Talvez hoje, atualmente, é de experimentar até menos do que a gente deveria como hub, mas a gente já tem legado, a gente já tem cliente, a gente já tem uma operação. Então é como que a gente acha essa linha tênue entre experimentação e entrega de valor para quem já está e não é early adopter para ficar esperando uma experimentação. Agora você ouve a comunidade, não pode cometer este erro, ouvir a comunidade todo dia, entender o que está acontecendo e não ser reativo. Tá? Exato. Tem feito porque é processo, né? Aí é lição aprendida. É processo, é agenda. Agenda, colocar lá X vezes por semana, o que você vai... O antes, durante e depois da conversa, não é isso? Assim que a gente aprendeu aí com vocês. É isso. Acho que se quiser deixar um recado final para o pessoal, acha você, acha o Cubo, vende seu business agora. Acho que startups, grandes empresas, investidores que precisam escolher uma plataforma para ajudar a crescer, o Cubo é uma boa opção. Não é melhor, nem pior, mas a gente é uma boa opção para ajudar a crescer. A gente legitimamente está pensando nisso nos nossos corredores, nas nossas trincheiras aqui, e de como ajudar a comunidade. Então, quem tiver interesse, acho que é muito fácil, cubo.network, aí lá você acha, se você é uma startup, clica aqui, se você é uma grande corporação, você é um investidor e assim por diante, e nos ajudar a construir isso, né? Como eu falei do cultural ad, aí eu acho que é um novo olhar, não de fit cultural, mas como que a gente vai adicionando novas possibilidades, mas dentro de valores muito, muito bem definidos, né? Pautados na como a gente trabalha para o outro, ética, etc. Acho que é só adicionar. Obrigado Paulo. E para nossa audiência, né, que acompanha nosso podcast aqui, vamos tentar, se você é um membro ou não é membro Cubo, conhece o Cubo, quantos negócios já fez aqui no Cubo? A gente pode trazer esses números para você depois. Opa, boa. E a gente, óbvio, né, mais um canal de tracking, né? Bom, sempre importante. Não deixem de trazer os desafios de vocês nos comentários, sugerir temas, né? Já que a gente vai, como a gente falou no primeiro episódio, a gente vai trazer temas mais afunilados agora de prática, né? Então não deixem de trazer os desafios de vocês. Não deixem de seguir a Comum nas redes sociais, de dar o like aqui nesse episódio, no Spotify ou no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, pessoal.